Olá, tudo bem? Sou o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião. Hoje vou responder algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui para o programa sobre a doença de Parkinson. Eu sou Julie Monicelli. Doutor, eu gostaria de saber quais que são os fatores de risco para a doença de Parkinson. Olha, Julie, a ciência ainda não tem uma resposta exata para essa pergunta. Mas o que se sabe é que a maioria dos pacientes com Parkinson desenvolve a doença depois de 60 anos de idade. Então, posso falar para você que o envelhecimento ele é um fator de risco para aparecer a doença de Parkinson, porque ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Então, à medida que acontece o envelhecimento das pessoas, existe uma chance aumentada de desenvolver a doença. Eu sou Jéssica Mileide. Doutor Jairo, eu gostaria de saber como que a família pode lidar com o paciente com a doença de Parkinson dentro de casa. Jéssica, que outras pessoas pudessem também fazer a sua pergunta, porque além de ser desafiador para o paciente que tem a doença, para os cuidadores também isso é um desafio, porque às vezes não sabe como cuidar, o que fazer, o que não fazer. Então, como a maioria dos pacientes com Parkinson está na fase já idosa, a gente tem que ter cuidado com quedas. Então, os cuidadores têm que ter atenção com aquela pessoa que tem Parkinson para que ela não caia. Então, a gente tem que ter atenção com o calçado dessa pessoa. A gente tem que saber se em casa tem escada, se tem alguma rampa, se tem espaço para essa pessoa se mobilizar em casa de maneira segura, dependendo da fase da doença. Seja necessário ou não que o paciente use uma bengala, use um andador, e o cuidador, o familiar que está ali com aquele paciente, precisa ter atenção com essas coisas para preservar a saúde do paciente. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre o mal de Parkinson e parkinsonismo. Olá, dona Marli, tudo bem? Interessante a sua pergunta sobre Parkinson e parkinsonismo. A doença de Parkinson ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso central e os principais sintomas motores dela são tremor, rigidez, bradicinesia, mas o termo parkinsonismo, a gente pode usar esse termo para esses sintomas, tremor, rigidez, bradicinesia, que é a lentidão, quando a gente vê esses sintomas dentro de outra doença. Então, a principal causa de parkinsonismo é a doença de Parkinson, mas existem outras doenças neurológicas que apresentam parkinsonismo nos seus sintomas. Não sei se eu consegui lhe explicar. A doença de Parkinson, ela tem o parkinsonismo dentro da sua definição, mas há outras doenças também que cursam com parkinsonismo, doenças mais raras, né? Como atrofia de múltiplos sistemas, como algumas doenças degenerativas do sistema nervoso central, que também podem apresentar no começo sintomas muito parecidos com o Parkinson. Por isso que é importante que o paciente procure um especialista em distúrbios do movimento, um neurologista especializado, porque às vezes no começo essas doenças elas começam só com parkinsonismo. A doença de Parkinson ela vai continuar assim. E as outras doenças que têm parkinsonismo no começo, elas vão apresentar outros sintomas mais na frente que o paciente com doença de Parkinson idiopática não apresenta. A primeira pergunta, doutor, o que causa a doença de Parkinson? Essa é uma curiosidade até para os demais da família, nós entendemos e podemos nos preservar também. E a segunda pergunta, doutor, é como seria o tratamento, né, o processo desse tratamento do Parkinson, tá bom? Agradeço desde já, um abração de coração. Fique com Deus, doutor. Olá, Marcelo, tudo bem? Bom, o que causa a doença de Parkinson e como seria o tratamento? O que se sabe hoje, o que a gente acredita, o que desencadeia o início do sintoma da doença de Parkinson é uma combinação de uma predisposição genética somada a fatores ambientais que a gente ainda também não sabe exatamente quais são esses fatores. Deixa eu te explicar como que seria. A pessoa que tem o Parkinson, ela teria uma predisposição genética, ela já nasceu com essa predisposição e em algum momento da vida ela é exposta a algum fator ambiental que a gente não sabe 100% de certeza, poluição, agrotóxico, algum trauma, alguma situação, e esse fator ambiental desencadeia, somado com a predisposição genética, desencadeia o início dos sintomas. Então, é o que causa. Então, mas a gente não consegue, ainda assim, não tem como comprovar uma causa específica para a doença, né?
E você perguntou em relação ao tratamento. O tratamento da doença de Parkinson, ele é multifatorial. Não é apenas o comprimido que o paciente precisa tomar, porque nessa doença a gente sabe que tem uma substância que está reduzida no organismo, que é a dopamina. E nós precisamos dessa substância, que é um neurotransmissor importante para o funcionamento das atividades cerebrais. Então, a principal medicação ela consiste em repor essa substância no organismo, mas o paciente também precisa de outros tratamentos. Por exemplo, da reabilitação. O paciente com doença de Parkinson precisa fazer uma fisioterapia, precisa ter o acompanhamento da fonoaudiologia, porque a doença ela tem rigidez, o paciente tem mobilidade reduzida, então ele precisa da fisioterapia para trabalhar essa musculatura, trabalhar o controle da postura, o equilíbrio, para que essa pessoa caminhe com mais segurança. Tem que ter também um apoio da fonoaudiologia, porque em algum momento da doença o paciente pode ter dificuldade para engolir os alimentos. A própria doença de Parkinson cursa com uma alteração da fala chamada hipofonia, então o paciente tem que ser acompanhado por um especialista na fonoaudiologia e em alguns casos também o paciente também precisa ter um tratamento psiquiátrico associado ou psicológico, porque um dos sintomas não motores da doença é a depressão. Então, você viu aí que o tratamento ele tem várias partes, não é só uma coisa. E é muito importante que o paciente, que os familiares, que o cuidador desse paciente entenda que o paciente precisa estar inserido em todas essas partes do tratamento. Porque não é apenas o comprimido que vai fazer o efeito, é a somatória desses tratamentos como um todo que vai trazer um benefício, vai trazer uma qualidade de vida para o paciente que tem a doença de Parkinson. Bom, eu quero agradecer cada um de vocês que mandou uma pergunta aqui para o programa sobre a doença de Parkinson. A gente tem observado, a OMS tem alertado que ao longo dos próximos anos o número de casos da doença vai aumentar, então é importante que a gente realmente responda perguntas, esclareça a população sobre essa doença que infelizmente limita muitas pessoas, mas tem tratamento, tá, gente? Em São Luís nós realizamos tratamento dessa doença, inclusive tratamento cirúrgico da doença, porque alguns pacientes com Parkinson, eles podem precisar da cirurgia. E a cirurgia hoje mais moderna é a estimulação cerebral profunda, o implante de eletrodos cerebrais que nós realizamos aqui em São Luís, que tem ajudado muita gente. Espero você no próximo programa para a gente responder mais perguntas.